Oi, vamos começar. Hoje é dia 5 de julho de 2025. Eu vou entrevistar minha mãe. Mãe, qual é o teu nome inteiro? Meu nome é Fé de Alba Escuredo Conceição. Você nasceu onde? Eu nasci na Espanha, em Paradela del Rio, província de León. Que data? E foi no dia, eu nasci no dia 20 de dezembro de 1942. E você, o que você lembra dos seus avós? Quando eu nasci, eu conheci só meus pais, meus avós maternos. Meus avós paternos, o avô eu conheci quando vim para... Eu conheci a minha avó paterna, já não conhecia, ela já tinha morrido. Qual era o nome dela mesmo? E era Jovita. Jovita. O nome dela era Jovita. O nome dos meus avós maternos era Antônio, e a Manuela. avó era a Manuela. E dos teus pais, do vovô Felipe, era a Jovita e o Marinho. Era Jovita e era Marro. Marrinha, chama ele Marrinho. Ela já tinha morrido quando você lembra? Ela morreu quando meu pai era criança, ela já faleceu. Você sabe do quê? E meu pai era gêmeo, e o outro irmão dele também faleceu. Mas meu pai tinha ainda 3 irmãs e mais um irmão. Não sei se eu continuo. Aí as irmãs... As irmãs ficaram 2, Antônia e Fé, também com o meu nome, e a outra era a Tereza, que ela se casou também e também não estava mais assim, junto assim com a família, né? E os irmãos da minha mãe, ela tinha 2 irmãos e 3 irmãs. Uma irmã faleceu logo, ficou doente e logo faleceu, não conheci também. Você lembra o nome? E dos irmãos? Os irmãos eram Antônio e Leopoldo, que também não conheci porque eu nasci depois da Guerra Civil Espanhola. Eles morreram na época da guerra, né? Eles eram anarquistas e foram mortos na guerra, fuzilados. Fuzilados não, eles levaram para algum lugar e a gente nunca mais soube onde estão. E aí, nessa época, que eles levaram... Eram seus tios, né? Esses irmãos da minha mãe. E eles foram buscar eles em casa? Ou eles foram capturados na rua sem vocês verem? Era algum trabalho que eles tinham, ou no campo, porque eles trabalhavam no campo também, né? Como vocês ficaram sabendo? Como avó? Sempre vê, era um lugar muito pequeno, poucas pessoas moravam, então todos se conheciam e todos sabiam das ideias de cada um. Então, eles foram os primeiros, assim, nem foram chamados para a guerra, nem nada, né? Já. E alguém chegou a ver e aí falou? Não. Ver eles serem capturados. Agora eu não falei o nome do meu pai e da minha mãe. Aí então, os seus avós tiveram o vovô, que é o teu pai, que é o Felipe, de Alba Marim. Meu pai é Felipe de Alba Prada, minha mãe Pureza Escuredo Nunes. Aí pro lado do vovô, então, ele tinha irmãos. Tinha um irmão e as 3 irmãs. Que aí morreram tudo. Mas aí eles não faziam parte da guerra, só o meu pai foi para a guerra, foi chamado em 1936, ele tinha 20 anos, nasceu em 1916, e
foi chamado e foi para Da Guerra Civil, você a está Guerra falando, Civil. não a primeira, não a Primeira Guerra. Não, Guerra Civil Espanhola, não, nem a primeira. Depois teve a segunda, depois que eu já era. Mas ele era contra o Franco. É. Não, meu pai sempre foi contra o Franco, mas ele foi servir o exército dele também. E a vovó ficou sozinha? Ela já tinha conhecido o vovô? Não, eles se conheciam porque eles moravam em frente, mas eles não namoravam. Só depois, quando ele voltou da guerra, ou eles já escreviam, né? Eles mandavam notícia da guerra. Eu não sei se eles já se conheciam, mas depois, quando voltou, aí eles já namoravam e casaram. Eles moravam um em frente ao outro. Moravam. E a família era amiga. Ah, sim. Se conheciam. E aí o vovô e a vovó, então, quando ele voltou da guerra, começaram a namorar. E aí se casaram lá. Casaram na igreja, tudo? Era obrigado a casar na igreja. Naquela época da guerra, todo mundo tinha que, mesmo que não quisesse, tinha que casar e batizar. E aí casaram lá e já foram morar na casinha deles? Ou... Não, com a avó, porque a avó aí perderam os 2 filhos, a outra morreu, né? Era Josefa a outra. Era Josefa. E a Otília já tinha vindo para o Brasil antes da guerra, né? 30 e pouco. E ela só ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí depois, meu pai trabalhava também no posto. Depois meus avós morreram quando eu era pequena ainda. E ficamos só nós. E nessa casa, então, aí eles ficaram morando... Ficaram morando na casa da minha avó materna. Ele saiu da casa dele, né, e foi morar com a gente. Porque eles não podiam ficar sozinhos também, né? Que eram velhos já. E os dois já tinham morrido, o Felipe, o Antônio e o Leopoldo. E a Otília já tinha vindo para o Brasil. Já tinha vindo para cá, só estava minha mãe com 16 anos, que começou a guerra. Então ela não namorava, nem nada. Mas depois, quando voltou, ela já tinha 19 anos. E a guerra ficou 3 anos, né? Em 36 até 39 teve a guerra. Aí quando ele voltou em 39, em 40, 41 eles já se casaram. E aí a Otília foi a primeira a vir. Por que ela veio? Então, porque lá eles não tinham trabalho, era só trabalho na terra, e como eles sabiam que ela já tinha parentes aqui, primas, que estavam bem, estavam trabalhando em casas de família, veio para cá para trabalhar numa casa de família, uma empregada doméstica. E a primeira que veio das suas primas, você lembra? A primeira que veio para o Brasil? Antes dela veio a Célia, que também era a prima irmã, né? Eu só lembro dela que veio. A Célia era sobrinha não, era prima do vovô. Não, era da vovó. Aí a família era da vovó. A família do vovô veio também, mas já não eram primos irmãos. Depois da guerra, então, quando acabou a guerra, que eles ficaram juntos, a Espanha estava devastada, todo mundo... Devastada. Vocês não tinha escola, não tinha nada? As escolas continuavam, igreja, escola, eles continuavam, porque... Mas o trabalho, quer dizer, não tinham... Como morreram muitos homens, abandonavam também, então não tinha quem trabalhava na terra. As mulheres só não davam conta e ficou, quer dizer, o problema do meu pai é que ele falou que ele queria que a gente tivesse um outro futuro, não o futuro de ficar trabalhando só lá na terra sem uma melhora de vida. Ele só trabalhou na terra a vida inteira? Ele trabalhava na terra e ele ficou como guarda numa...
que Ferrovia? não tinha pedra, era uma pedreira, eles faziam cimento, ele era guarda, ficou no lugar do pai da minha mãe, do meu avô, que aí ele já não ia mais, aí ele ficou lá, então trabalhava à noite lá e durante o dia tinha que cuidar da terra. E a vovó trabalhava na terra também? Também trabalhava, o que dava para fazer, né? Porque tinha gente para... Já tinha eu e depois nasceu meu irmão também, depois de 3 anos. E aí acabou a guerra em 38? 36. 36. Começou em 30... Não, em 36 começou, acabou em 39. Em 39. E aí de 39 eles ficaram lá juntos, trabalhando assim. Tiveram você, que você nasceu em 1942. E depois em 45 nasceu o meu irmão, Leopoldo também, o nome dele era Leopoldo. Então vocês viveram todos até esse tempo naquela precariedade que era depois da guerra. Que tinha de comida? Tinha mercado? Não, o mercado nunca teve lá, nem agora tem. Lá não tinha mercado, tinha a batata, a gente produzia, tinha batata, verduras, galinha, tinha um animal para dar carne, assim, mas naquela época acho que também nem animal não tinha, não sei. As galinhas. Vocês comiam o que plantavam? Eu que plantava, era de subsistência. De subsistência. E meu pai quis melhorar de vida. Mas só que ele não tinha outra profissão. Então, para vir para cá, ele queria vir para trabalhar, queria ter uma profissão. Aí ele aprendeu, na guerra ele costumava a consertar a roupa das pessoas, pregar botão, alguma coisa ali. Porque ele tinha essa habilidade manual. Então tinha uma alfaiataria na vila próxima, né? Uma alfaiataria, ele foi aprender a ser alfaiate. Tem uma foto com ele na porta da alfaiataria, te mostrei. Aqui? Já aqui? Não, lá, quando ele foi aprender. Ah, eu tenho assim pequenininho. Às vezes eu quero pôr, mas eu não sei direito como é que ele está na ponta, assim. Ele aprendeu quando nós já estávamos vivos, né? Nós já tínhamos nascido, eu e meu irmão, com a intenção essa dele ter uma profissão. Porque ele consertava sapato, cortava cabelo, fazia uma porção de coisa que ele se ajeitava, mas isso aí ele foi aprender na alfaiataria. Aí quando ele veio, foi o que ele foi procurar fazer, né? E você nasceu, você e o tio nasceram de parto normal? Tudo de Em casa? Era em casa. Tinha parteira lá? Até aqui, quem nasceu aqui, os outros irmãos também, foi tudo parteira. E a vovó amamentou? Bastante. O Leopoldo nasceu e ainda eu também queria mamar, mas não estava. E a avó sempre falava para ela, não deixa criança chorar. Tem que... Porque logo eles já crescem, tem que ter o cuidado com eles e ficar mais próximo possível. A sabedoria dos velhos. E a roupa? Eles faziam a vovó? A roupa fazia do jeito que dava, faziam até calçado, aproveitavam as solas, faziam a parte de cima de tecido. Era bem difícil, porque comprar não tinha comércio, mas não tinha dinheiro. Quem produzia muito, vendia alguma coisa para ter dinheiro. Mas quem não produzia, como eles ficaram sem homem, só ficou a vovó com 16 anos na guerra. Então não tinha como, ela podia regar um pouco, tudo, mas plantar um negocinho de nada, não podia produzir, por exemplo, trigo. Aí quem produzia mais, eles tinham troca também, né? Também tinha troca. E aí quanto que o vovô pensou em vir? Então, ele pensou em comunicou a vir, vovó, falou, acha melhor ir? porque aí eles conheciam por carta a tia que estava aqui, que era minha tia, irmã da minha mãe, e a prima da minha mãe, que tinha casado, estava muito bem de vida já. E outros tios, ela tinha mais outras 2 tias também, já estavam aqui, irmãs da minha avó materna, que era a mãe da Caridade, a avó da Tita. Não, a avó da Tita era lá da Espanha, que eram outros primos que você não conheceu. Quase porque eles moravam longe, né?
E aí, Mas a por gente carta, ia sempre se visitar. aí por carta ele falou com a vovó, Falou, melhor vamos da família da minha mãe. Porque a família dele que ele tinha os primos de longe, assim, não eram primos irmãos, como a da vovó. Né? Então ele falou, vamos, porque se eles estão vivendo lá, do jeito que a gente já sabe, melhor nós que vamos aqui. viver também. Então, como ele aprendeu a profissão, ele veio, vendeu o que tinha lá, a casa da vovó, trocaram, venderam para Luísa, e para a mãe dela, que era viva ainda, eles ficaram com a casa e o dinheiro para ajudar a vir embora. Né? E aí quem que ficou na casa que vocês moravam? Que era da... Então, nós vendemos para a Luísa, para a mãe da Luísa, que depois ela fez aquela casa lá. Ah, tá. E do vovô, Do vovô quem que ficou morava lá. nessa época lá? Os pais dele. O Seus avós. pai e as duas Irmãs, tias, as duas irmãs, que era a Fé e a a Teresa Fé e a Antônia, e o Juan, que era irmão que também morreu quando meu pai estava aqui, meu pai não estava vivo. O câncer também. Aí vocês... E a vovó concordou, lógico. Lógico, falou, não, vamos para lá, né? Ela não tinha mais família lá. Tinha a tia, né? A irmã tinha a Caridade, que depois ela veio também, né? Mas tinha só primos e tios, né? E você estava em que série na escola? Eu Você fez só o primeiro? o primeiro, só me alfabetizei. Eu Eu sabia ler e escrever com o livrinho que tem. Você tinha os amiguinhos lá, tinha toda a turminha da escola lá, e do bairro. Os amiguinhos, a turminha. Tinha os amigos da escola que tem fotografia aí, mas eu não estou naquela foto. E aí você lembra de você ter falado, não quero, você quis? Eu lembro que eu fiquei muito, chorava porque me falavam que aqui era um calor, que fazia o calor do inferno. Era muito quente. Então eu tinha medo. Aí a gente foi se despedir lá, eu com medo de vir para cá. Mas depois, os pais. E aí ele comprou passagem de navio para E vocês quatro. E o navio não era só de passageiros, era de carga também. E na viagem, nós ficamos lá esperando em Vigo uns dias, né? Atrasou, né? Era um navio francês e ele já era velho. Então, na costa da África, ele começou a pegar água e paramos lá para consertar o navio. Só que eles não tinham falado que estava entrando água, mas é que já Depois percebeu. Tá dormindo, não só nem prestei E atenção. você lembra quantas malas que vocês trouxeram? Eu não lembro. Sabe o que eu estava pensando Era ontem? muita coisa. Ele trouxe a máquina de costura até com o pé. Tudo completinho. Mas separou para embalar, tudo. Aí eu fiquei, meu Deus. Aquilo tudo mandou, não sei como que eles faziam. Mandaram pegar lá, né, onde a gente morava, e levaram para lá. Para tudo isso precisava de dinheiro. Então foi o dinheiro que vendeu a casa. Você lembra que dia que vocês saíram de lá? Não lembro o dia que saímos de lá, não. Foi em novembro, não sei que dia. Mas chegamos dia 4 de dezembro aqui. E foi quase 20 dias de navio. De que ano? Então foi no final do... Minha mãe acho que fez aniversário... Novembro de 1949. 49. Dia 4 de dezembro de 49. Vocês desceram em Santos. Hã? Desceram em Santos. Descemos não, o navio parou em Dakar para consertar. E aí é que eu vi negros na minha vida, que eu nunca tinha visto, pessoas negras, eu nunca tinha visto. Eles comendo no navio, nós ficávamos olhando, e eles ofereciam comida para nós, não comida para nós. E a gente, foi uma coisa ali que eu não sabia o que a gente... Ela também era negra, né? Porque eu não estudei nada, só me alfabetizei. E quantos dias demorou? Então, demorou mais, acho que uns 20 dias ou mais. Né? Não lembro.
E você lembra de ter tido No navio, eu dona, lembro. de ter ficado com medo das ondas? Não, a gente não ficava com medo. A gente só via pela, como é que chama aquela? Escotilha? Do navio, que a gente ficava assim e via peixes subindo, peixes e via aquele monte de água, né? Quer dizer, nós não éramos assustados, né? Porque tem pessoas que ficam assustando assim as coisas. Eu assustei por causa do calor, né? Por causa do calor. E tinha mais espanhol? Tinha gente de todas as nacionalidades? Não lembro. Não lembra? Porque o navio era francês, né? A comida também era um pouco de francês, então a gente não acostumava. A vovó e o Saturnino, com a gente veio um primo, né? Primo irmão da Célia, ele era irmão da Célia. E veio também o nosso primo, que era filho da Otília, que morava aqui. Que era Viemos juntos, Noé. Viemos todos juntos. Eles ficaram bem lá, só a vovó e o Saturnino que ficou lá. Enjoados. Muito. E nós não, né? Nós só saíamos e ficávamos brincando, conversando com as pessoas. E era um navio também de carga ou era só Era de de carga, vinha cheio de nozes, era época de Natal, nozes e castanhas aqui no Brasil. E tinha assentos, né? Tinha as cadeiras que vocês ficavam sentados. Eu não lembro, sabe? Não lembro como é que era. Mas era bem rústico, né? Nem para morar, para dormir, não sei como é que. Não lembro. Eu já tinha. Eu sou atrasada. Eu tenho um negócio de Aqui também faz tempo. de falta de atenção. Eu acho que falta de atenção. Não sei o que é. Mas tem coisa que a gente esquece. O papai falou, com 3 anos, 4 anos, ele lembra o que aconteceu? Eu não lembro. Eu lembro de uma passagem lá na Espanha, quando eu tinha acho que uns 4, 5 anos. Isso aí eu lembro. É uma coisa bem que eu também fiquei muito com medo. Porque foi uma noite de muita chuva, muito frio. Não sei se tinha neve no chão, acho que não tinha neve. Mas eu saí, acordei à noite e estava. Acho que o Noé estava também no aeroporto, mas eles não estavam dormindo. E eu saí porque minha mãe e meu pai não estavam. Tinham ido num velório do irmão do Saturnino, o tal de Eduardo. Eles tinham ido no velório, que era irmão da Caridade também. Eles tinham ido no velório e eu vi aquela. Eu saí, fui para casa do vovô, a fé, né? Aí lá eu chamei lá, subi aquela escadinha, chamei. Aí ela saiu e esquentou, né? Lá dentro. Eu não lembro também, não lembro como é que era a casa, não lembro nada. E eu lembro de ficar com muito medo, muito frio, toda molhada, né? Porque estava chovendo. E cheguei lá assim, aí ela sabia, né? Que eles tinham. Mas a primeira lembrança da infância, você acha que é essa? Não, é da escola também, mas não tenho muito na escola. Na escola eu lembro que a gente tinha uma lousinha de ardósia, giz, não era lápis e papel. Não era, também naquela colchonetinha. Uma lousinha para cada um? Cada um tinha a sua lousinha e escrevia, deixava tudo na escola. Mas tinha caderno também. Não, eu lembro só do livro. Eu não lembro de escrever com lápis. Tinha lousa também na parede? Não lembro. E eram todos juntos, de todas as idades, meninos e meninas. Era naquela escolinha. Tinha pouca gente. Naquela escolinha. E o Noé, então, quando a tia voltou, quando a tia Otília veio, o Noé ficou lá com vocês, sendo cuidado pela vovó. A tia fez um quartinho e uma cozinha para nós. No fundo do quintal dela tinha o quarto e uma cozinha, que era o quintal onde tinha o poço assim em frente, tinha o varal. E a gente morou lá, tinha saída para outra rua, é uma esquina, né? Não, isso aqui já no Brasil, mas lá, quando ela veio, ela deixou o Noé lá. Ah, ela deixou com 3 com anos. vocês. Ele ficou lá, sendo cuidado pela vovó. Ela tinha 16 anos, era com os avós, né? Pai e a mãe, depois morreram. E ele estava com 3 anos. E então a vovó que cuidou dele. E ela e veio éramos sozinha. como irmãos, né? E a
a tia veio sozinha para o Brasil? Ela veio... E o marido dela? Ela veio solteira porque o filho era de mãe solteira, que o pai não acontecia muito, o pai não assumiu. E eram tudo conhecido, né? Não sabia quem era? Não, ela sabia quem era, lógico que sabia. E o filho também ficou sabendo quem era, mas ele nunca assumiu, e o pai já... Ligação recebida. O filho também tinha muito por causa disso, né? Ele queria conhecer o pai, só que em casa o vovô cuidava dele, né? Todos nós, mas o vovô tinha que trabalhar, tinha que sair. E ele não queria trabalhar na terra. Ele não queria fazer isso. Aí minha mãe não ia bater, ele nem batia na gente, ia bater nele. Não, ele também queria que trabalhasse na terra há quantos anos ele tinha? Certo? Ah, tá. Não, mas eu digo depois. Mas quando ela ficou, quando ela veio pra cá. Sim. Depois, quando ele veio, ele tinha 19, 20 anos. Então ele foi crescendo com a gente. Você veio com 7 anos. Com quantos anos você veio? 7. Eu vim fazer os 7 aqui. Dia 4 nós chegamos, dia 20 eu fiz 7 anos. E o Leopoldo fez 4. Aí você parou em Dakar, depois vocês pararam em Santos. Teve só essa parada em Dakar, o navio? Não, depois parou em Santos, no Rio de Janeiro. Só que a vovó não desceu, porque ela não se sentia bem também. Só o meu pai desceu, o México desceu lá, passear um pouco, não desceu nada. Mas nós não descemos. Eu não lembro disso. Aí só parou, não sei, porque acho que alguém ia descer lá. Acho que alguns passageiros desceram lá. Aí depois vieram para São Paulo. Chegou durante o dia ou noite? Dia. E vocês lembram que... Se vem de noite, eles ficam esperando amanhecer para encostar. E qual é a tua primeira lembrança? Muito mar, De lá? praia linda, Praia, não vi praia. Nós descemos no porto. Eu lembro que a família estava esperando, né? Quem que estava esperando? A Célia, né? A Célia, o Antero, ele era português, era uma pessoa boa. E eles foram para a Espanha passear de carro lá. Eles levaram o carro, sei lá, de carro, todo aquele carrão lá. Ficou todo mundo lá. Ele não tinha nem profissão também. Eles iam recolher lixo dessa gente rica e viviam, eles tinham uma chácara, plantavam, criavam porco também, tudo assim que eles ficaram ricos desse jeito. Rico mesmo. A Célia e o Antero. E não tiveram filhos. Depois é que ele adotou a menina, né? Que menina? A Nilma. A Nilma era da Cidanólia, assim, adotaram ela ficar cuidando deles, né? Depois até a família brigaram por causa disso. E aí eles buscaram vocês e vocês Aí viram a Célia. eles, minha tia não sei se foi, né? Eu sei que eu lembro que a gente veio, aí acho que saiu de lá pra cá, acho que alguém trouxe a gente de carro, mas não sei se pegamos um táxi. Eu sei que eu lembro daquela rua que a minha tia morava, na Evangelina, perto onde a gente morou, aquela rua toda de terra, descemos. E aquela casa que a gente morava naquele quintal, né? Que tinha um poço, ficava olhando o poço, medo que tinha lagartixa lá. E você sentiu calor? Porque era novembro, né? Mas para nós não, porque lá, na Espanha também, qualquer país da Europa, quando faz calor, faz muito calor. Quando faz frio também faz muito frio. E aqui não, era equilibrado. As pessoas não sabiam falar isso. Ou falavam, não entendiam. Fazia mais calor do que frio. Lógico, né? Então aí a gente podia... Você tem mais alguma coisa para falar dessa parte? Aí a gente para e faz a outra metade no Brasil. Então, porque lá, deixa eu ver se tem alguma coisa, então. Lá não tem, acho que não tem muita coisa. Você tinha saudades? O que você tinha saudade de lá? Assim? Não, depois eu já... agora não tem mais daqui, porque eu não sei, porque já 7 anos, né? E eu não... Você está mais curiosa em saber o que ia ver por aqui, né? Do
que você tinha porque a deixado gente lá. não saía. O que eu lembro de lá quando era criança era o gosto da banana, que eu só comi uma vez só, e aqui as bananas não tinham aquele gosto. Né? E a gente ia na feira, as feiras eram diferentes, era a feira que eu vendia animais, aí tinha era diferente, né? Mas não lembro muito, não. Mas lembro que a gente assava as castanhas no meio da comida que a gente fazia, a gente não tinha fogão. Nem a lenha? Eu não lembro de ir lá na casa da avó mesmo, da minha mãe, eles tinham um negócio pendurado e eles penduravam para fazer a sopa, panela. Eu sei que acendiam no chão. Fogueira. Eu não lembro de. E assavam, tinha um tambor assim, que assavam castanhas, e no inverno, aquele frio, assavam castanhas, já aquecia, e a gente descascava para o avô e para a avó. É isso que eu lembro. Só Vocês lembro tinham disso. cachorro lá, gato, animal de estimação que ficou lá? Não. Que eu lembro. E vocês passeavam lá perto? Tipo, vamos fazer um passeio Não. no sábado, no domingo. Era uma vida bem simples. Nossa, era só e trabalho. o que eu lembro quando trabalhavam, tinha um lugar que eles traziam o trigo. O trigo é assim alto, né? Eles têm umas coisas, eles cortam assim, porque tem uma semente, tanto de semente assim que é o trigo. Só que o trigo é que nem um arroz, também tem que tirar a casca, tem que deixar secar. Então, assim, eles brincavam lá, jogavam lá. Eles brincavam nesses montes de palha. Era uma palha que ficava, né? Porque secava. E lá era quando fazia bem calor, e então eles malhavam aquilo para sair o grão. Aí depois recolheram todas as palhas, que era só palha, jogavam. Então, mas era um calor, e uma vez eu deitei lá, eu estava naquele sol que parece que eu tinha. Eu estava perdi, acho que perdi até o sentido, né? Quando fica muito tempo na praia, que fala, Insolação. parece que eu estive com uma insolação, assim. Mas a gente brincava. Disso daí que assim, eles faziam aquela. Chamavam os vizinhos para ajudar a fazer assim, né? E também quando eu lembro na terra, de arrancar as batatas. As batatas, que a batata está assim na terra. Então precisava abrir a terra assim, puxar e tirar as batatas. Né? Até 7 anos, você era pequenininho, então eu já fazia E também a horta que tinha, uma vez a minha mãe mandou pegar pimentão, assim, essas vagens, tudo tinha, né? Plantavam, trabalho, mas plantavam. E a minha mãe falou que eu fui na horta errada, né? Falou para minha irmã, eu fui na horta errada. Ai, meu Deus. Lá quando nós atravessamos, que fomos pro Rio, então eram lá as terras, tudo lá perto, a horta, tudo. Agora as vinhas e o trigo, tudo já era mais longe, não sei nem onde eram, né? Então até agora não sei o que é. Eu sei os terrenos que estão lá, mas não sei o que era. Né? E neve? Você lembra que nevava Eu bastante? não nevava, mas eu não lembro muito. Acho que agora está mais difícil, mas na época acho que nevava, mas eu não lembro assim muito de nevar, mas saía para fora, era top. E assim, de acidente, o acidente que você lembra era só da tia caindo no rio? A única coisa que Mas eu não aconteceu. lembro, eu lembro dela contar, porque eu não tinha nem nascido, né? Ela veio pra cá, eu não tinha nascido. Então eu lembro delas contando, né? Que ela caiu, Ela era caiu. novinha. Não, ela não caiu, caiu uma criança. Que ela... Não foi? Não sei. Minha mãe, eu não lembro direito como é que Eu lembro que essa história, eu pensei que ela que tivesse caído. A tia. será que foi ela que caiu? Eu nem lembro direito, porque eu contava tanta história, né? Mas eu não lembro, não. Bom, tá bom. Aí vocês chegaram então em novembro de 49 e aí a gente depois... Aí foi muito difícil também. Muito difícil. Deixa eu dar Não uma questão pausa. de trabalho, questão de dinheiro, não. Questão de convivência. No trabalho, assim, né? Meu pai, logo ele saiu,
e já pegou trabalho para fazer em casa. Ele foi lá na Praça da Sé, que lá é que tinha as alfaiatarias, né? Tinha em outros bairros, mas no centro mesmo. E o ônibus ia direto, mas no centro, né? Então, não sei como é que ele falou, como é que quem falou para ele, mas aí alguém deve ter lá. E foi, ele pegava os paletó só para armar, assim, não acabar, né? Porque não conhecia o trabalho dele. Ele teve que falar. Bom. E a minha mãe ajudava ele, então ele levava o trabalho, trazia mais. Era assim que fazia. Mas quando vocês chegaram lá, vocês ficaram nesse quarto e Quartão grande. E banheiro. Quarto e banheiro. O banheiro era fora, até da minha tia era fora, do lado do poço. Você, o vovô, o seu vovô, a vovó e o Para começar, ainda não tinha terminado, acho que ela não tinha nem dinheiro que estava para fazer. Nós ficamos dormindo no quarto dela. Ficamos tudo no mesmo quarto. Ela já tinha casado. Ela já estava com esse marido, já fazia tempo que estava com ele. Que era o mesmo? Chico. Mas ela brigava muito porque ele chegava do trabalho já bêbado, né? Com muita pinga na cabeça. Não ganhava muito, aí ela tinha que costurar na máquina pijamas para alguma loja. E antes disso ela fazia crochê, toalhinhas, ia vender pela rua. Ela não trabalhou. Mas filha, eu preciso contar uma coisa para você. Eu contei dela, do filho dela, que ela teve aqui. Não, conta de novo. Mas então ela não ficou acho como que pode empregada. Ficou. Ela ficou como empregada e depois começou a fazer, bom, tudo, né? Tentou tudo. Ó, ela veio, eu não sei com que ela ficou, se foi com as tias, por isso que eu falei que eu gostaria de saber muita coisa a mais. Mas porque na época eu era criança, a vovó também não sabia de muita coisa. Ela era acho meio rebelde, né? Ela? A tiotilha. Ela... Não, porque só por ela ter saído sozinha, e acho que ela tinha esse espírito diferente. Ela, assim, né? Ela tinha um temperamento. Porque ela viu que a prima estava aqui, tinha casado, estava bem, então ela quis vir também. Só que ela não veio sozinha, ela veio com o tio, né? Então não sei se ela já conheceu ele, falou, vamos. Isso eu também não sei, porque minha mãe contou isso para mim na maior aflição, sabe? Que ela não queria, mas é bom saber essas coisas. O tio, que era irmão. É irmão da avó. Da avó. Da mãe dela. Da mãe dela. Era tio dela. Era. O tio dela era irmão da mãe dela, que era a Rovita. Não, a Rovita era do meu pai. Da minha mãe é Manuela. A Manuela e a outra, que era a mãe da Caridade, eu acho que era irmão dela, eu não sei. Não sei direito, mas era isso. Não lembro, mas E a avó deixou ela vir com o tio? Mas não tinha esse negócio de deixar, sabe? Ele já... E ela era menor também, não era? Não, ela já tinha mais de 20 anos. Mais de 20 anos, já tinha o outro filho lá, sabe? Então elas já ficavam marcadas. Já tinha um filho, sabe? E ela falava com os homens lá e que não prestavam. Porque eles abandonavam, né? Porque a mulher não tinha. Não era a responsabilidade dela, não era, sabe? Porque era uma educação, não era tudo deseducado, era tudo muito animal, muito animal. Pelo que eu vejo. A era dela também, né? Minha mãe falava, só uma menina. E a mulher não tem noção. Sabe, a vovó já era mais esclarecida. Mas ela já era mais velha ainda, né? Mais velha. E a avó, como ficou sozinha lá, ela também, né? Já teve que pegar mais responsabilidade. Mas ela falava, os homens. Minha mãe tinha um exemplo do meu pai. Que ele pegou e casou com ela. Que gostavam. Né? E cada um tem um temperamento, que nem a Nora, era namoradeira. Ela gostava. Sabe? Então cada um, uma coisa a gente não pode qualificar assim que isso. Tem que conhecer, tem que namorar.
era mesmo. Mas você acha que quando ela veio com o tio, o tio era muito mais velho? Não sabe. Eu não sei. Mas, por Isso exemplo, não era vocês, tio. tio Toninho, entendeu? Aham. Tem essa de tio, que é quase irmão, É, às vezes tá até de mais tarde. novo, às vezes até mais novo, não sei. É. Mas acontece que esse tio foi para a Argentina, abandonou ela com o filho. Não sei se foi antes ou depois de nascer. Acontece que ela abandonou também o filho. Ai, minha mãe não se conforma. Ah, ele abandonou ela lá. Não, aqui, depois que ela veio grávida, ela ficou grávida aqui, mas ela estava contigo. Ah, ela veio grávida de outro filho, porque o Noé ficou lá. Não é Não aquilo era outro, aquilo era o caso lá dela. Então ela veio Aconteceu. grávida, que pode ser de tio. Não, mas é. Que Era do tio, isso. Ele chegou, ele foi pra Eu sei que Argentina. ela ficou grávida sozinha, agora eu não sei as tias. Que papel que eles tiveram? Sabe? Devem Ela tinha- ter essa- endemoniado ela, né? então, a bruxa. gente não sabe. Não, eu acho que não, porque ela se dava ainda com ela, sabe? Ela se dava, porque ela tinha muitas filhas. Essa do Cambuci, essa tinha muitos filhos. Filhos e filhas. Tiveram uma família muito grande. Tinha um quintalzão grande que moravam todos, filho aqui, a filha lá, sabe? Ficavam todos em volta deles. E a outra só teve um filho também. Então eu não sei qual foi a reação delas, eu não sei como é que foi. Qualquer uma delas podiam falar. Mas eu estava por fora. de Ela tudo. veio Minha mãe iludida. nunca quis saber também as turmas. Na época acho que nem se falava muito, né? Mas ela veio iludida pelo tio. Acho que sim. Depois ele largou ela, já tinha deixado uns 13 anos. Já estava lá outro Coitado, filho. não é à toa, né? Então, ela tinha essas coisas. Criança, ai, essas crianças ficam com essa bola aqui, na calçada estão dando. Ela se revoltava Ela com tinha, tudo. ela tinha Ela tinha muito problema. muita coisa para soltar, né? Muita coisa. E tudo era, quer dizer, a mulher sempre. E o filho dela ela perdeu naturalmente. Né? Não nasceu, disse que nasceu. Minha mãe falava, ai meu Deus, uma criança. E que não deu de novo, ela abandonou, ela ficou tão assim, eu acho, que, sei lá, deu para alguém, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Se depois ela acabou morrendo, eu acho que acabou morrendo, porque ela. Eu sei que eu gostaria até de conversar com a minha mãe, mas isso aí já quando ela bem estava doente e tudo, e ela falou porque acho que ela não queria morrer sem falar as coisas, porque a gente, né, tem muita coisa assim que a gente quer. E quando a vovó chegou com vocês, ela já tinha. Não, já isso daí era já era. consumado. Nossa, isso daí já fazia muito tempo, que tanto é que outro filho já estava com 18, 19. Aí o problema foi com o outro filho. Olha, são coisas que é muito problema. Aí, quando ele começou a ficar doente, bom, ele não falava com ela. Desde quando chegou? Ele chegou, mas ele queria ficar com a gente. Era a Quem família fica- dele, né? ela De 3 a não entendeu, 19 e ela não anos. entendeu isso. Ela não entendeu que ele foi criado com a gente. Ela não entendeu, A vida sabe? inteira. Poxa, ela passar também o que ela passou, será que não aprende as coisas? Aí é difícil, mas cada um tem a sua cabeça. Eu sei que ele ficava com a gente e nem ligava. Fazia comida, aí brigava com o marido também, aí o marido era só briga, só briga. Eu com 8, 9 anos eu só via briga de lá. E meu tio tinha uma garrucha, não tinha, era novo. Ele ia pegar a garrucha e não queria dar tiro, isso. Meu pai ficava trabalhando, então meu pai, sabe o que ela falava do meu pai? Que ele tinha sangue de barata. Porque meu pai, Ele era paz, sem trato. como que ele ia tomar uma atitude se ele não conhecia meu tio? É, não tinha Ela nada a também, ver com ele. ele não conhecia nem ela, nem ele, nem nada. Óbvio. Só conhecia o filho. E ele só queria a nossa companhia. Aí ela... Eu sei que ele começou a mostrar doença, já logo ele ficou também, porque o que ele via, ela queria que ele fosse trabalhar no escritório. No escritório, só que ele não sabia nada. Não sabia da escola, ele foi na escola. Ele falava espanhol, né? Aí tinha um parente lá, marido do meu primo,
nossa, né? Como filha, ele tinha uma fabriqueta de espiriteira que tinha antigamente, uma espiriteira para pôr fogo lá no álcool e tal, ele tinha uma fabriquinha assim. Aí colocaram ele não foi trabalhar lá, só para constar que tinha, estava trabalhando para poder ter alguma coisa, sei lá, aposentadoria, sei lá o que era, eu sei que eu ouvi isso. Mas acontece que ele não. Aí, o que ele fazia? Tinha um varal assim, ele pulava no varal, pulava assim no varal. Aí meu pai falou que ele não estava bem. Ele não está bem. Não foi para a escola tentar fazer um curso? Não. Eu sei que ele foi ficando assim, e cada vez ela brigando mais com ele, e ele não querendo saber de nada. Ele só ficava assim, se ele ia lá comer, porque ela queria que ele fosse comer, ele ficava assim na mesa e não falava nada. A unha, ele só queria que eu cortasse a unha dele. E ele sumiu de casa, sumiu, desapareceu. Olha, quantos anos foi você tinha de preso. diferença dele? Eu? 12 anos. Eu tinha 7, quando eu cheguei ele já devia estar com 10, 11 anos, 12. Ele nunca mexeu com a gente, comigo, assim, nunca. A gente dormia aqui no meu quarto, na minha cama. Nunca. Mas nesse tempo ele tinha tido uma namorada, né? Que ele não queria vir por causa da namorada. Então, lá, como ele não queria trabalhar na terra, aí não sei, porque já tinha um primo que fazia parte que era marinheiro também, só que ele quis ser da marinha. Aí ele foi, estava na marinha. Então, meus pais ficaram tranquilos, porque ele está lá, né? Tudo bem, só que ele arrumou uma namorada lá em Galícia, lá no norte da Galícia, estava em Ferrol. Aí, como vieram para cá, ele falou, não, eu vou, também vou, né? Ele quis vir também. Mas acontece que ele encontrou isso aí. Uma briga entre os dois, que não se entendiam, depois ele que queria ficar só com a gente, porque não queria. Então ele. Aí. Vocês nunca repararam nada dele diferente lá? A vovó não tinha reparado que ele era diferente lá? Não, só que ele não queria ir trabalhar na terra, não queria. É uma pessoa que também. Essas pessoas são inteligentes, mas eles não se enquadram nas coisas. Mas lá ele estava bem. Ele ficasse, aí quando fui uma vez no médico com a tia, ele estava, eu fui lá ele estava lá internado, porque para fazer exame, não sei o quê, e perguntou para ela, perguntou a história dele, tudo, tá, ele veio para cá. Essas viagens às vezes mexem, né? E o parto dele foi muito difícil também. O parto foi muito difícil. O médico perguntou tudo isso para ela naquela época. Mas aí ele viu, né, que ele estava contrariado, né? Então eles fizeram essa anticularia, como é que chama? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Não tem. Tem que ficar. Mas ele não mexia com ninguém. Era só E isso. não deram remédio? Na época não tinha remédio para controlar. Ó, tem que internar para ficar lá. Só que essas internações não eram. Era tortura. Acabou fugindo, né? Bom, quando ele fugiu de casa, que ele saiu, né? Sumiu, foi preso, porque ele não tinha documento. Aí ele voltou no cavaquinho. Tinha ficado preso. Era uma pessoa diferente, que tinha um temperamento diferente que não foi entendido, não foi, sabe? Se ele tivesse feito alguma coisa até manual, de arte, acho que ele poderia até ser um artista. Mas isso aí é que falta, porque Faltou às vezes encaminhamento. encaminhamento é muito importante para as pessoas, né? O entender as pessoas. Às vezes tem 3, 4 filhos, mas um é diferente. Tem que. Bom, mas é isso aí, né? E aí, Foi muito difícil, muito difícil. Aí a vovó não aguentava mais também lá, quis mudar de lá. Porque, bom, depois o vovô abriu a alfaiataria, né? Depois o Pedro, o irmão da Paula, veio, foi procurar meu pai. Só que meu pai sabia costurar um paletó, mas ele não sabia o corte. E o Pedro sabia o corte, porque ele também tinha asma, ele não também trabalhar na terra, ele não conseguia, ficava com uma. Também era diferente.
kit, tudo isso. Então eu não queria que ele, porque qualquer coisinha ficava com falta de ar. Então ele veio, já foi direto. Né? Eu lembro como se fosse hoje ver o Pedro entrar. O baixinho. Foi procurar na casa da minha tia, procurar meu pai. Aí eles se ajuntaram na vizinha que estava vazia a casa, começaram a comprar tecido, a pessoa mandar fazer calça, até que abriu o ferretaria, assim. Ele conseguiu juntar dinheiro para abrir a ferretaria, porque ele tinha que alugar um espaço. Sim, mas aí eles alugaram aquela casinha baratinha, que era do lado, era uma casa, né? Lá na avenida já foi mais caro. Os dois trabalhando, o Pedro ficou lá no Tatuapé, os conhecidos dele, vinha para lá. E lá eles foram pegando o trabalho, dos amigos meus que vinham de lá, tudo. E depois eles falaram, vamos alugar. E você logo que chegou, entrou na escola. Ah, sim, aí minha mãe fez o segundo ano, né? Só que aí eu li o livro lá, todo mundo ficava olhando. Aí a professora falou, ela tem que entrar. E aí, como acho que eu não fui logo no começo, aí depois só entrei no outro ano, né? E o ponto, logo depois, ou entrou com você? Não, ele tinha 4 anos ainda, né? Então ele só ficava brincando, né? Então, mas minha mãe não aguentou ficar mais lá. Porque minha tia implicava com tudo. Com tudo na família da gente, tudo. Porque ela achava que meu pai tinha que ser, sei lá, o que ela queria que fosse, sabe? E meu pai ia trabalhar, não queria nem saber o que eu. Minha mãe lidava com a gente e tudo. Falava com a minha mãe, não pode ficar batendo. Mas não pode, porque as mulheres aqui, casada, é diferente. Minha mãe não era tonta também, né? Mas, para não arrumar encrenca, ela foi se deixando. E meu pai achava ruim com ela. Mas você fica escutando, deixa ela falar, não sei o quê. Aí minha mãe ia, às vezes ia encontrar com meu pai, quando fechava a padaria, ia para encontrar para vir junto. Imagina que mulher fica atrás. Sabe, era muito ignorante. Muito ignorante. Cabeça muito pequena. Olha, eu vou falar, aqueles não era fácil. Ainda bem que meu pai tinha outra cabeça. Ele trouxe, além da máquina de costura, trouxe máquina de cortar cabelo. Trouxe o negócio para pôr o sapato assim para se precisasse consertar uma sola e consertar. Fazia tudo. Mas foi bom que ele, é o que ele gostava também. Ele gostava de fazer tudo. O pessoal que vinha de lá, às vezes, cortar cabelo para vizinho, não cortava, ele cortava o cabelo, sabe? Tudo. E minha tia só implicava até que minha mãe ia começar a implicar na nossa educação também, né? Tudo. Aí nós fomos morar num cortiço. Lá perto. Para frente, em frente à escola, e até hoje aquela casinha. Os donos da casa, ele era pedreiro, tinha um sobradinho dele. O quintal era comprido, eles foram fazendo casinha. Depois eles viram lá, atravessada lá no fundo, novinho. 2 quartos e uma cozinha. Aí nós fomos para lá, casa. Aí, mas era muito fácil. Mas de madeira, né? Não, de tijolo. Está lá, ainda está até agora lá, eles nem mudaram aquela casa. Aí moramos lá um tempo, lá é que eu estava no 4º ano. 4º ano da escola, era em frente à escola, tudo. E as festas juninas, tudo isso a gente se divertia lá, pessoal. Tinha baiano, tinha mineiro, tinha o espanhol também, a outra espanhola da dona Manuela também que morava lá. Eram experiências que a gente... Eu vou dividir o vídeo então, mano, porque aí começa essa parte do Brasil, senão vai ficar muito